Eu peço para que você abra a sua palavra, a palavra de Deus, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, aleluia, Jesus. Marcos, capítulo 9, o verso 23. A princípio nós leremos o 23 e 24. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Marcos, capítulo 9, o versículo 23 e 24. Todos acharam? Amém. E diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu vou ler mais uma vez. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu peço para que neste momento você feche os seus olhos mais uma vez. Eu peço para que agora você fale com Deus. Talvez você acordou hoje cheio de afazeres e nem se lembrou do seu Deus. Mas eu peço que nesse momento você agradeça. Fale com Ele. Fale aquilo que está dentro do seu coração, as necessidades, os problemas que você tem passado. Fale o quanto você sente saudade de louvar a Ele como um dia você louvou. Declare a Ele todo o seu amor, toda a sua paixão que você tem por Ele nesta noite. Senhor meu Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Pai. Nós estamos reunidos em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor não está morto, Pai, mas que o Senhor ressuscitou e que o Senhor está à destra do Seu Pai que está nos céus, ó Deus. Nesta noite, Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Cada um destes, Senhor Jesus, que está sofrendo, Pai, talvez está debilitado na fé, não consegue ver, não consegue mais crer, Pai. Mas nós cremos que nesta noite o Senhor está aqui presente, Pai. Nós não precisamos entrar na Tua presença porque nós já estamos nela, ó Deus. E nós cremos que grandes coisas o Senhor fará aqui nesta noite. Se nós entramos tristes, nós iremos sair alegres. Se entramos desanimados, nós vamos sair daqui pulando, Senhor Jesus, porque a Tua palavra é aquilo que nos motiva, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai querido, abrir as janelas dos céus nesta noite, Pai, e derramar sobre nós a Tua palavra, que é viva e eficaz e que produz resultado, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que ela vá, entre no coração dos Teus filhos e produza o resultado para qual está sendo mandado. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, talvez você entrou aqui hoje no culto de quinta-feira, um dia frio. A melhor coisa que nós podemos ouvir talvez é uma palavra de motivação, uma palavra de amor, ouvir que Deus cuida de nós. Nós sabemos que tudo isso é verdade. E eu vou confessar uma coisa aos irmãos. Quando Deus me deu essa palavra hoje à tarde, olha, eu lutei tanto. Falei, Deus, mas é isso mesmo que o Senhor quer para falar? E eu tentava encontrar na Bíblia outro versículo, mas sempre quando eu abria, caía no mesmo texto. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu fechava a Bíblia, abria, estava no mesmo texto sempre. E não estava marcado. Até que eu cheguei aqui na igreja, eu estava tocando, o Espírito Santo confirmou no coração, então eu falei, é isso, Deus? É isso. Então, queridos, eu tenho uma coisa a dizer antes da mensagem. Porque depois dessa mensagem, você nunca mais vai ser o mesmo. O Espírito Santo está falando sério dessa vez. Ele sempre fala, mas hoje é um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos ver, especialmente através da vida de Jesus, aquilo que Ele fez sobre batalha espiritual. Um tema que todos nós, pelo menos um pouco, nós temos medo. Porque quando nós lembramos de batalha espiritual, nós lembramos do quê? De demônio, manifestação, cadeira voando, grito para todo lado. Todo mundo pensa nisso. Todo mundo tem um pouquinho de medo lá no íntimo. Mas nesta noite o Espírito Santo trouxe aqui para tirar as suas dúvidas e para te encher com a unção dele, para que você possa vencer tudo isso, assim como Jesus venceu. Amém? Amém. Então vamos entrar na história desse menino. A Bíblia diz e trata esse jovem como um jovem lunático. Ele diz que a Bíblia fala que um demônio entrou nele e fez com que ele ficasse mudo, ele não falava. E em dados momentos, quando ele estava na casa dele, o demônio entrava de novo, ele se jogava no chão, se contorcia e começava a babar. Hoje, nosso dia, isso é conhecido como convulsão. Ele estava tendo um ataque epilético.
E o pai dele já não sabia mais o que fazer, e ele sabia que aquilo estava sendo causado por um demônio. E isso era o que mais lhe chateava, porque ele sabia que contra o demônio ele não podia lutar. Se fosse uma doença qualquer, talvez algum médico pudesse dar alguma ajuda, mas ele sabia que era um demônio que estava agindo. E sem mais o que poder fazer, este pai levou o seu filho até os discípulos. Só que a Bíblia diz que aconteceu algo constrangedor. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Eu consigo até ver a cena. Ali os 12 tentando orar, tentando impor suas mãos, e não deu em nada. O pai ficou desesperado, mas por uma última chance, levou até Jesus. E Jesus pediu para que ele explicasse o problema do menino, e quando Jesus soube aquilo que tinha acontecido com os discípulos, ele ficou furioso, sabe por quê? Ele disse isso aqui, no versículo 19. E ele respondeu e lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me, ou seja, traga o menino até mim, mas até quando? Eu vou andar com vocês, eu vou mostrar que eu sou Deus, que eu sou Jesus, e vocês não vão tomar posse da minha unção. Até quando vocês vão ter que ver somente os milagres, sem nunca tomar posse da bênção, sem nunca ter coragem para agir? É exatamente isso que Jesus disse para os discípulos, e é exatamente isso que o Espírito Santo diz para nós hoje. Talvez você chegou aqui hoje, oprimido por um demônio na sua vida que você nem sabe, e você não tem capacidade, coragem, para apontar o dedo e falar: eu te repreendo em nome de Jesus. Foi a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Medo de ousar na fé. Talvez você chegou aqui até hoje querendo viver a palavra de Deus, mas não muito a fundo, não se entrar no mundo espiritual. Eu também era assim. Eu lembro que quando eu vi o estudo de terça-feira e eu ouvi o pastor Paulo dizendo que quando ele estava na casa dele, ele ouvia aqueles barulhos, eu achava que era mentira. Eu falava: esse pastor está louco. Até o dia que eu cheguei em casa e vi que era verdade. Eu estava sozinho em casa e começou uma converseira do nada. Como o próprio pastor disse, uma conversa entre as paredes. Sabe, queridos, o mundo espiritual não é brincadeira. E naquele dia os discípulos viram que ele existia. Imagine a situação, por exemplo, digamos, de Pedro olhando aquele menino se retorcendo no chão, orando em nome de Jesus, e nada acontecia. A Bíblia nos diz que Jesus expulsou aquele demônio com autoridade. A Bíblia diz que ele ordenou. Ele não pediu por favor. Eu te ordeno, sai. Na hora ele saiu. Na hora. Sabe por quê? Porque a unção de Deus estava sobre Jesus. Mas uma coisa também, Jesus estava preparado. Se hoje, por exemplo, viesse alguma pessoa nova na igreja e o demônio manifestasse nela, você teria coragem de sair do seu lugar e ir até ela e falar: eu te expulso em nome de Jesus? Queridos, eu lembro quando eu frequentava a minha antiga igreja, eu tinha o costume de sentar bem na frente. Até o dia que foi um moço receber oração, e eu vi com os meus olhos no momento que ele começou a se retorcer no chão. Eu fui correndo para os braços da minha mãe, esperando que ela ia me acautelar, falar: vem aqui. Na hora que eu cheguei para ela, ela falou: volta lá e vai orar. Poxa vida. Eu voltei com a Bíblia na mão, tremendo, e comecei a orar. Naquele momento, o Espírito Santo começou a trabalhar comigo sobre batalha espiritual. Depois de algum tempo, quando eu estava aqui na igreja, eu fiz o curso, estou fazendo curso de teologia, nós tivemos a aula sobre batalha espiritual e Deus ampliou a minha visão mais ainda. E como eu fui abençoado, eu quero que você também seja. Porque muitos de nós estamos perecendo por uma coisa que nós não conhecemos, por uma coisa que nós não sabemos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os demônios e potestades. Talvez você esteja lutando contra algo que na verdade nunca existiu, mas com algo que é espiritual. Talvez você está lá na sua casa, uma paz, do nada você sente uma preocupação, algo que não vem de Deus, e você não tem coragem de apontar o dedo e falar: eu te repreendo em nome de Jesus. Sabe, queridos, o reino espiritual não é brincadeira, não. Talvez você chegou aqui hoje falando: Deus, eu quero viver com o Senhor, mas me tira dessa parte do meio espiritual, que eu não nasci para isso. Eu não quero ir muito a fundo, não. Mas nós, como cristãos, de maneira ou outra, algum dia isso vai acontecer. Eu nunca expulsei um demônio colocando a mão, mas algum dia vai acontecer, e eu sei disso. Pode ser algum dia que o pastor esteja pregando e manifeste lá atrás, ele peça para mim, eu vou fazer o quê? Eu vou chorar? Não vai adiantar. Eu tenho que estar preparado. Os discípulos não estavam, sabe por quê? Porque faltavam duas coisas muito simples: jejum e oração. Jejum é algo que as pessoas pensam que é só parar de comer, mas é mais que isso. Ah, Senhor, eu não comi por 2 horas, tá bom. Não vou saber. Quando nós paramos, a gente diz parar de comer porque nós estamos sacrificando a carne.
Nós estamos tirando algo que nos sacia para nos consagrarmos a Deus. Quando você, ó Deus, hoje eu não, até por exemplo, se estimula um horário, até esse horário eu não vou comer nada, vou me consagrar ao Senhor. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta e eu vou orar a Ti somente. Isso é consagração. Só que hoje a nossa igreja, a igreja atual, ela não quer jejuar. Nós queremos unção, nós queremos fogo descendo do céu, nós queremos louvores e palavras animadas, mas nós não queremos jejuar. Talvez você pense, mas eu não prego, eu não canto, eu não faço nada. Mas a igreja também depende de você. A sua oração vale muito. O sacrifício que você paga perante Deus também vale. E aí eu te faço a pergunta, o quanto você tem jejuado? É com a mesma frequência que você assiste TV? Com a mesma frequência que você entra no Facebook, talvez? É com a mesma frequência que você trabalha? É que você tem jejuado e orado a Deus? Sabe, querido, segunda-feira eu fiquei tão feliz que eu cheguei no culto de oração e tinha tantas pessoas aqui. Geralmente é um culto que muitas poucas pessoas vêm. E tinha tantos irmãos. Poxa, eu fiquei tão feliz saber que ainda existe um povo que quer orar e quer falar com Deus. É exatamente isso que tem faltado dentro da nossa igreja, dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Queridos, nesta noite, não saia daqui tendo medo. Saia daqui com a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. E se algum dia isso acontecer com você, você vai ter capacidade para dizer, eu tenho Jesus do meu lado. Então, em nome de Jesus, saia. Porque a mesma unção que estava sobre Jesus, Ele mesmo disse que aqueles que crescem em Ele fariam obras maiores que o que Ele fez. Maiores. E eu e você cremos em Jesus. Então, nós podemos fazer obras maiores também. Você não acha que já está na hora de sair da mesmice? De parar um pouco de viver nesse mundo fechado? Dobrar os seus joelhos e falar, Deus, eu quero mais do Senhor. Eu quero ir além. É uma oração muito difícil. O que nós temos que fazer? Pedir para ir além. Nós queremos ir além nos estudos, no trabalho, ter um bom emprego. Mas quantas vezes você dobrou os seus joelhos falando, Deus, me leva além disso aqui. Eu quero mais. Eu quero conhecer o mundo espiritual. Talvez você nunca viu anjos na sua vida. Talvez você nunca viu demônios também. Nunca participou de uma batalha espiritual. Mas, queridos, eu te digo uma coisa. É algo que nós ficamos perplexos. Muitas vezes nós não vemos, mas nós ouvimos. Toda vez que eu estou vindo para a igreja caminhando, eu passo por esse canavial e ali atrás. E na maioria das vezes, a rua está escura e não tem ninguém. Ninguém. E naqueles dias de calor que não bate vento nenhum, do nada começa aquele vento. Aquele barulho forte, como se realmente uma batalha está sendo tragada naquele momento. E aí o que você vai fazer? Você vai correr para aquele lugar. Eu estava perto da igreja, comecei a andar mais rápido, mas e quando você estiver longe? Quando tiver só você na sua casa? Você vai ligar para o pastor toda hora? Não vai dar. Não vai dar. Nós temos que conhecer a palavra, porque nós perecemos por falta de conhecimento. Sabe, queridos, talvez hoje dentro da sua casa seja o pior lugar que você gosta de estar, porque é um lugar com uma opressão demoníaca, porque você não orou pelo seu lar, porque você nunca chegou um dia e falou, hoje eu vou tirar todas as roupas, todos os móveis e eu vou orar aqui. Eu lembro uma vez que eu pedi oração para os irmãos, pelo meu pai, e no mesmo dia o Lucas ele entregou, eu não vi, mas ele entregou uma bandeira na minha mão e falou, na hora que você chegar na sua casa, carca ela no chão e fala, aqui é Arraial do Senhor. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você dobrou o seu joelho e consagrou o seu lar a Deus? Quantas vezes você ligou a televisão lá para colocar novela, tudo que não presta, mas para orar, andar pela sua casa lendo o versículo bíblico? Quantas vezes você fez isso? Queridos, eu lembro que uma vez o pastor pregou sobre isso, no mesmo dia que eu cheguei em casa eu orei. Olha, eu não sei, na hora eu até parei de orar. Eu estava sozinho com a Bíblia na mão, eu comecei a andar em volta da minha casa orando. Começou uns barulhos, uns estalos, como se algo quisesse estragar de verdade. Na hora eu fiquei com medo e parei de orar. Depois eu fui entender que era uma batalha espiritual. Cristo, da mesma forma como eu estava enganado, eu não quero que você fique enganado, eu não quero que você pereça, o Espírito Santo também não. Nesta noite, em nome de Jesus, como nós ouvimos domingo, que os nossos olhos sejam abertos para a batalha espiritual que está acontecendo do nosso lado, para a batalha espiritual que está acontecendo do seu lado. Sabe, queridos, no exato momento em que Jesus ordenou, o demônio saiu, o espírito imundo foi embora, o menino ficou parado no chão como se estivesse morto. Depois ele levantou, foi uma maravilha. As pessoas que estavam em volta com certeza admiraram, porque todas queriam ter o mesmo poder, todas queriam fazer a mesma coisa. Talvez você ache tão lindo pessoas que pregam, que tocam, mas talvez você não saiba o preço que tem que se pagar. É muito grande. Sabe, queridos, para subir aqui neste altar, para falar para vocês é algo tão precioso de Deus.
Às vezes eu estou lá em casa e eu choro, falo, Deus, olha, eu não mereço. Porque, queridos, é a coisa mais maravilhosa do mundo, quando nós entregamos a nossa vida a Deus e decidimos ir mais a fundo com Ele. Quando você acorda de madrugada, ninguém está vendo, você vai colocar os seus joelhos no chão e vai orar. Talvez Deus já te aguentou várias vezes de madrugada, mas você não orou por medo, porque estava tudo escuro, porque ninguém estava vendo. Quando você acordar de madrugada, talvez sentindo a necessidade de orar, peça a ajuda do Espírito Santo, o medo vai embora na hora. E a presença de Deus desce sobre aquele lugar de uma maneira espetacular, de uma maneira que nós não podemos nem imaginar. Talvez você nunca fez isso na sua vida. Seja diferente de hoje em diante. Que a unção do Espírito Santo nesta noite desça sobre a sua vida e que faça com que você seja diferente. Que faça com que nós começamos a viver o Evangelho de Deus. Sabe, queridos, eu fico tão feliz, mas tão feliz quando eu estou pregando, eu vejo que os irmãos estão... Olha, é a coisa mais linda do mundo, querido. É a coisa mais gratificante. Você está pregando e você vê que as pessoas, nos olhos dela, você vê a vontade de querer mais de Deus. Você vê a vontade de querer ir mais a fundo. É a coisa mais linda do mundo. Você está pregando e vê pessoas chorando porque querem mais de Deus. Nós, como igreja, temos que querer mais de Deus. Que evangelho é esse que nós vivemos que não produz frutos? A árvore que não produz frutos só serve para ser cortada e lançada no fogo. Nós não fomos criados para sermos lançados no fogo. Nós fomos criados para dar frutos. E frutos em abundância, que eles permaneçam. Se coloque de pé esta noite. Eu quero fazer uma oração poderosa sobre você. Aleluia, Jesus. Deus tem algo grande para fazer aqui. Feche os teus olhos. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Oh, Pai, nós sentimos a Tua presença no nosso meio, Deus. Oh, Pai, Tu és maravilhoso, Deus. Nós sentimos o Senhor agindo, Pai. Nesta noite, Senhor Jesus, nós estamos orando porque nós não queremos mais ser iguais. Nós não queremos mais ser os mesmos. Mas nesta noite nós queremos sair daqui diferentes, ó Pai. Talvez os teus filhos entraram aqui hoje tendo medo de orar, Pai, medo de clamar a um Deus, Senhor Jesus, medo, Senhor Jesus, de ousar na fé, mas que em nome de Jesus, este medo que está atrapalhando a fé dos teus filhos, vai embora agora, Pai, que reste, Senhor Jesus, a coragem no coração de cada um deles, a vontade de orar, Pai, a vontade de buscar, a vontade de ser ousado na fé, que uma unção desça sobre a vida deles, ó Pai, que em nome de Jesus, a partir desta noite, eles sejam diferentes. Nós cremos que nesta noite o Senhor está começando a escrever uma nova história no mundo espiritual para nós, ó Pai. Nós cremos que cada vez que algo acontecer, nós iremos usar o Seu nome, porque só o Seu nome basta, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha transformar a vida dos Teus filhos, ó Pai. Se a casa deles é um lugar de perdição, se a casa deles é um lugar de opressão, Pai, que em nome de Jesus, a partir de hoje, se torne um lugar onde o Senhor reina, onde o Senhor habita, onde o Teu Espírito Santo faz morada, ó Pai. Se no coração dos Teus filhos há medo, Pai, há anseio, que em nome de Jesus isso vai embora. Ó Pai, que o Senhor venha colocar o espírito de coragem na vida de cada um deles, ó Pai. Assim como Jesus orou, dizendo para que aquele demônio saísse, nesta noite eu oro, para que toda ação demoníaca na vida dos Teus filhos vá embora em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos que nesta noite o diabo perdeu o poder sobre as nossas vidas. Chega, Pai, chega, Deus. Nós queremos viver no Seu sobrenatural, no sobrenatural do Senhor, Pai, vivendo naquilo que o Senhor preparou para nós, um novo tempo, com uma nova unção, Pai, com o Espírito Santo do nosso lado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Esta é a nossa oração, Senhor Jesus. Queridos, olhe para mim nesse momento. Às vezes nós nos achamos tão pequenos, tão falhos, porque nós somos. E eu agradeço a Deus porque Ele coloca esse sentimento em nós. Sentimento de que nós precisamos de algo a mais. Nestas últimas semanas nós temos vivido uma época de eleição, onde nós vemos constantemente pessoas dando suas propostas na TV, tantas outras coisas. Vão fazer coisas maravilhosas. Até esses dias eu estava vendo o horário político, meu tio falou, nossa, isso aqui é no Brasil? Eles vão fazer isso aqui? Porque realmente as pessoas prometem tanto, mas eu agradeço a Deus porque nós não temos que confiar nos homens, mas nós confiamos em Deus. E no mesmo Deus que você confia, você tem que parar de ter medo. Para de ser assim, de ter medo de tudo, de ter medo de ousar na fé. Esta noite o Espírito Santo te trouxe aqui para que a sua fé seja diferente, para que ela seja talvez num grão de mostarda somente, mas que seja porque vai fazer a diferença.
fico imaginando como os discípulos olharam para Jesus depois daquilo. Com certeza eles quiseram mais. Eles falaram, Jesus, nos ensina a orar assim. Nos ensina a ser assim também, porque nós não queremos mais ser do mesmo jeito. Sabe, queridos, nós queremos viver o avivamento de Deus, mas nós não temos coragem de tomar iniciativa para isso. Mas nesta noite, em nome de Jesus, isso vai mudar em cada um de nós. Em nome de Jesus. Pai, a última oração que eu faço sobre a vida dos teus filhos, Senhor, é que o Senhor nos capacite. Que a armadura que está escrita lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, Pai, e seja sobre a vida de cada um deles. Que eles possam, Senhor Jesus, se revestir da couraça da justiça, Pai. Oh, Senhor Jesus, da sandália da paz, do escudo, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, da fé, do capacete da salvação, Pai. A espada, Senhor Jesus, que é a palavra. O cinto, que também é a sua palavra, Deus. Que eles possam se revestir desta armadura. Para que depois da luta, para que depois do combate, eles possam estar firmes com os teus pés. Firmes na rocha que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor neste momento.